O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, utilizou as redes sociais para expor dados que mostram a queda no número de crimes no primeiro semestre do ano. Moro disse: dados do Cinesp, do Ministério da Justiça, sobre o número de crimes no primeiro semestre de 2019 e comparação com o mesmo período de 2018. Confirmada a queda adiantada por ONGs. Menos 5.423 assassinatos. Roubos a bancos caíram 40%. Roubos a veículos, 27%. Quem sabe adiante o seguro possa ser mais barato? Trabalho duro, inteligência e ação integrada das forças federais, estaduais e distritais têm levado a esse resultado. Se aprovado o pacote anticrime no Congresso, o número de crimes cairia mais. Muito a fazer ainda. Veja a participação do ministro Sérgio Moro no Fórum de Investimentos Brasil 2019. Bom dia a todos. Eu gostaria aqui de agradecer muito, inicialmente, o gentil convite que me foi feito para estar nesse Fórum de Investimentos do Brasil, cumprimentar os organizadores desse evento, todos os participantes, BID, BNDES, Apex, Governo Federal. E acho até um pouco peculiar o ministro da Justiça e da Segurança Pública vir num fórum discutir, num fórum sobre investimentos. Mas existe uma relação, de fato, relevante entre justiça e segurança pública e ambiente de negócios. Eu sempre gosto de falar de um exemplo, nenhum brasileiro precisa ser um especialista em segurança pública para saber que nós temos problemas sérios nessa área. Muitas vezes as pessoas sentem na pele, são vítimas de crimes, são vítimas dessa percepção de segurança. Eu gosto sempre de citar um exemplo. Eu morava em Curitiba, ainda moro, né? Mas, evidentemente, agora divido residência com Brasília. Mas na esquina da minha casa tem uma padaria, aquelas pequenas padarias de bairro, né? Não é uma padaria, uma ótima padaria, né? Senão eu vou ficar com problema com o padeiro. Mas não é aquela padaria mais sofisticada do mundo, de 3 andares. Não, é uma pequena padaria que deve ter ali uma meia dúzia de empregados. O padeiro tem um apartamento, mora em cima da padaria, é uma pessoa extremamente dedicada. E conheço ele há anos, né? Moro ali há muito tempo. E, certa feita, conversando com ele, ele me disse: olha, Moro, só num mês fui vítima aqui de 3 assaltos. Né? E o que ele teve que fazer? Ele teve que contratar um segurança privado. Uma padaria de bairro, de esquina. Né? Para evitar assaltos sucessivos que impactavam o negócio dele, além da própria segurança. Graças a Deus, ele foi vítima apenas do roubo monetário, mas um evento dessa espécie pode acontecer algo muito pior. Ele teve que contratar um segurança privado, uma padaria. Né? Se isso acontece com um pequeno negócio de esquina, a gente pode imaginar os custos que existem para desenvolvimento de negócios, esse clima de insegurança pública do Brasil. Pois bem, trabalhei como juiz federal durante 22 anos, essa já é uma história conhecida. Tive vários processos complicados ao longo da minha carreira. Fui convidado no final do ano passado, né, exato em 1º de novembro, pelo então eleito presidente Jair Bolsonaro, para ocupar essa posição no Ministério da Justiça e Segurança Pública. E a ideia, também já falei isso publicamente, foi: olha, nós precisamos tentar consolidar os avanços anticorrupção, nós precisamos melhorar o enfrentamento à criminalidade violenta e, igualmente, ao crime organizado. E esse foi o diagnóstico que nós fizemos quando nós assumimos lá o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tanto eu como a minha equipe. Nós temos uma série de atribuições dentro do Ministério da Justiça que transcendem
a área de Justiça e Segurança Pública. Nós temos, por exemplo, a Secretaria Nacional do Consumidor, nós temos a área de imigração, nós temos a área de naturalização, mas o diagnóstico foi que havia uma demanda específica por melhoria nesses 3 quadros. Sobre corrupção, a não ser quem tenha ido para outro planeta nos últimos 5 anos, sabe dos problemas que o Brasil vivenciou. E vivenciava. Na verdade, a Operação Lava Jato apenas expôs as entranhas da corrupção. A corrupção já estava lá. Sempre se teve a percepção no Brasil que a corrupção era um grande problema. Que a corrupção era alta e que ela estava espraiada. Teve até um diplomata, há muito tempo atrás, que, falando do Brasil, mencionou a corrupção endêmica, e houve até ali um problema diplomático. Mas a Lava Jato veio basicamente confirmar isso. Ela não criou a corrupção. Eu sempre falo brincando, o pessoal culpa a Lava Jato pela corrupção. Eu falo assim, mas espera aí, o detetive não é culpado pelo crime, ele só revela. Mas a Lava Jato foi aquilo que trouxe diariamente, nesses últimos 5 anos, aquelas revelações e que indicavam que, basicamente, em todo o contrato público envolvendo determinados estatais, notadamente a Petrobras, havia pagamento de suborno. É uma prática sistêmica, um sistema de corrupção. Crime organizado. Infelizmente, nos últimos 15 anos, talvez, as organizações criminosas no Brasil foram se fortalecendo. Por falta, na minha opinião, de uma política pública mais consistente contra essas organizações criminosas. Claro que teve investigações pretéritas, prisões, algumas medidas, mas, a meu ver, não um enfrentamento necessário. E enfrentamento, quando eu digo aqui, é investigação, prisão e confisco, devido ao processo. A ilustrar esse fato, uma dessas maiores organizações criminosas, era uma organização até que tinha uma força muito grande em São Paulo, mas era um problema normalmente local, e essa organização, nesses 15 anos, se tornou uma organização de cunho nacional, se espalhou. E a ilustrar essa falta de enfrentamento necessário, essa organização praticou uma série de atos de natureza terrorista, atacando alvos civis e alvos policiais em 2006, e houve mais ou menos uma política de acomodação, uma falta de uma reação efetiva em relação a essa organização. E ela cresceu. E junto com ela cresceu a criminalidade violenta. Boa parte da criminalidade violenta no Brasil está localizada em disputas envolvendo mercados ilícitos, de drogas, armas, contrabando, sejam criminosos entre eles, sejam criminosos reagindo às forças de segurança, sejam criminosos atacando seus consumidores, principalmente no tráfico de drogas, extremamente vulneráveis. E aí nós temos números péssimos. O pior deles, o recorde, foi em 2016, no qual tivemos mais de 60 mil assassinatos no Brasil naquele ano. 60 mil é um número digno de uma guerra civil, de uma guerra do Vietnã, pelo menos considerando lá os soldados norte-americanos que foram mortos. E nós vamos nos acostumando com essa situação e vamos vendo isso com uma certa naturalização. Olha, a corrupção é assim mesmo, pode ser feito, crime organizado faz parte, e criminalidade violenta igualmente. Isso é estranho, isso é muito ruim. Esse acho que é o principal problema, essa naturalização do problema. Como aconteceu na época da hiperinflação aqui no Brasil. Para quem vivenciou aquele período, havia uma certa percepção de que, olha, não tem como enfrentar o descontrole inflacionário, o melhor é nós nos acomodarmos a ele. Aprendemos a viver com a hiperinflação. Mudemos os nossos hábitos. E a mesma coisa que falam para nós aqui, às vezes, com um certo tom de resignação, nós temos que conviver com a corrupção, é assim mesmo. Há aqueles ainda que argumentam, não, a corrupção é bom para os negócios, que é graxa nas engrenagens, quando, de fato,
todos os estudos mais modernos e o próprio bom senso, seja o bom senso da avaliação econômica ou seja o bom senso ético, sabe que corrupção é areia nessas engrenagens e de nenhuma forma isso é produtivo para a economia, porque afeta não só os investimentos públicos, mas afeta a concorrência leal. O mercado quer previsibilidade, quer segurança e trapaça, muitas vezes envolvidas nesses grandes esquemas de corrupção, evidentemente não ajuda essa previsibilidade para os negócios. Então nós assumimos com uma missão bem definida que nossa prioridade é ser o enfrentamento à corrupção, crime organizado e criminalidade violenta. A minha equipe preparou aqui uma apresentação. Eu vou tomar a liberdade de passar alguns dessa apresentação para apresentar uns dados. Tá, aqui não pretendo ser exaustivo, mas só para mostrar o que tem sido feito e no que nós podemos ainda avançar. Tá? Isso aqui acho que é importante destacar, né? Essa missão de enfrentamento da criminalidade não é algo pertinente ao governo federal, não é algo pertinente unicamente ao governo. O que nós precisamos é de uma atuação conjunta. Né? Por exemplo, o caso da corrupção. A corrupção envolve quem paga e quem recebe. Né? Quem recebe é mais um problema do governo, especialmente, que é o culpado, mas quem paga é normalmente alguém do setor privado. Nós precisamos ter ações conjuntas para resolver essas questões. E a própria questão do cidadão, né? Se o cidadão não for demandante de um bom governo, se o cidadão não agir, não tomar uma postura mais ativa, ele fica refém daquilo que é feito, muitas vezes, sem transparência, com certa opacidade. Ou seja, essa é uma missão de todos. Eu vejo algumas notícias recentes sobre que a imprensa muitas vezes fala derrotas da Lava Jato contra a corrupção. Olha, na verdade, essas conquistas anticorrupção dos últimos 5 anos é uma conquista da democracia brasileira. Né? Isso é uma construção de um ambiente de império do direito, de rule of law, que é bom para todo mundo. Não é? Inclusive é bom para os negócios, mas é bom principalmente para a autoestima do brasileiro viver num país com menos corrupção. Então não são derrotas da Lava Jato, sinceramente, são derrotas muito piores. Né? Algumas ações importantes. Nós aprovamos no início, lá de fevereiro, uma lei 13.810, o Brasil estava ameaçado de ser expulso do FATF, Financial Action Task Force, que é uma organização criada no âmbito da OCDE, e havia uma cobrança de 9 anos pela aprovação de uma lei que tratasse de maneira mais adequada o confisco de ativos vinculados ao financiamento ao terrorismo. O Brasil estava ameaçado de ser expulso, eu até tive nessa reunião do GAFI, e graças a Deus pude levar a lei debaixo do braço. Foi aprovada ali uma das primeiras medidas do atual Congresso. Outra medida legislativa importante foi aprovada agora, nessas últimas 2 semanas. O governo editou essa medida provisória 885, permitindo maior agilidade na venda de bens confiscados do tráfico de drogas. Aqui nós vamos ser realistas, né? Tráfico de drogas dá muito dinheiro. Por isso tem tanta gente no tráfico de drogas. E nós precisamos usar melhor esses bens aqui no Brasil. O que nós assistimos, muitas vezes, são, por exemplo, quem já não passou em pátios de delegacias ou pátios da Receita Federal, tem lá quase uma centena de veículos apreendidos, muitas deles já perdidos por conta de terem sido utilizados em transporte de drogas, aviões, helicópteros, mas muitas vezes se deteriorando sem que eles sejam utilizados. Então, nós colocamos essa medida provisória muito simples no Congresso, que basicamente agiliza essa venda e permite que nós utilizemos o dinheiro do tráfico de drogas de imediato. Como é que acontecia no passado? Esse dinheiro era depositado em juízo e ficava esperando o final do processo. No Brasil, o final do processo é quase uma lenda. Né? A gente nunca sabe quando ele vai acontecer e se vai acontecer de verdade em algum momento.
Como a taxa de reversão de condenações por tráfico de drogas é muito pequena, o que nós propusemos, vamos usar o dinheiro de imediato para financiamento de ações contra o próprio tráfico de drogas. Usar o dinheiro do criminoso contra ele mesmo e também para atender programas de prevenção e atendimento aos dependentes químicos. Foi aprovada pela Câmara dos Deputados há 2 semanas e foi aprovada nessa última terça-feira ou quarta-feira pelo Senado. Né? Vai para a sanção presidencial. E tem um detalhe também, nós colocamos nessa medida provisória a previsão da possibilidade do Ministério da Justiça contratar temporariamente engenheiros para a área penitenciária. Quando nós assumimos lá o Ministério, um dos nossos diagnósticos foi: nós precisamos de mais recursos para a área penitenciária, construção e reforma de presídios. Eu não compactuo daquela compreensão, muitas vezes pretérita, que acho que nos levou a essa situação de desgovernança na área de segurança pública, de que prender criminoso é um problema. Eu acho o contrário. Não, você tirar criminoso de circulação mediante devido processo faz a diferença. É importante. Neutraliza a prática de novos crimes, especialmente no que se refere a criminoso habitual ou profissional. Claro que, uma vez no sistema, tem que se trabalhar para que o sistema funcione para que ele não pratique novos crimes e para que ele seja reabilitado. Mas eu não compartilho aquela crença de que a resposta para os problemas criminais é abrir as portas da prisão. Acho que não funciona. Até acho muitas vezes engraçado, né? Todo mundo no Brasil elogia Nova York pelo nível de segurança que hoje tem em Nova York, em comparação do que tinha, por exemplo, na década de 70, que havia um certo descontrole por gangues, por crime organizado, e Nova York adotando políticas mais duras contra o crime, inclusive desmantelando organizações criminosas, mas também adotando uma política de mais dureza contra a criminalidade de rua, hoje atingiu níveis de segurança ótimos. Então, as pessoas elogiam, muitas vezes aqui no Brasil, elogiam a transformação de Nova York, mas quando se quer fazer algo semelhante no Brasil, criticam. Eu falo, não, aqui não funciona, aqui nós temos que soltar todo mundo. Eu não entendo muito bem essa lógica. Mas, enfim, nós colocamos na medida provisória uma previsão para a contratação de engenheiro temporário, porque nós precisamos de mais recursos, mas nós percebemos também que boa parte dos recursos que nós liberávamos aos estados para construção e reforma de presídios não eram executados. Ao final de 2018, nós constatamos, por exemplo, que os valores de 2016 haviam sido executados num percentual de mais ou menos 24%. Ou seja, como reclamar da falta de recursos se não se consegue executar o orçamento existente? E uma das carências que nós percebemos é a falta de projetos e execução de projetos de engenharia na área penitenciária. O Ministério da Justiça tem 2 engenheiros contratados, concursados, nós precisamos resolver isso de alguma forma. E essa medida provisória veio, como se diz aquela expressão um pouco vulgar, na veia, para resolver esse problema, permitir que nós contratemos aí, temporariamente engenheiros para resolver o problema. Projeto anticrime. Bem, desde o início, nós entendemos o seguinte: é possível avançar muito com ações executivas. Isso faz a diferença. Uma política de segurança e justiça mais eficiente pode ser desenvolvida por meio de ações executivas. Mas não ignoramos a importância de mudanças legislativas que melhorem o quadro institucional, seja no sentido de atribuir aos agentes da lei melhores ferramentas para a investigação do crime, seja medidas para tornar o nosso processo judicial mais eficiente e menos disfuncional, sejam medidas em geral que visem atacar problemas pontuais. Então, nós apresentamos esse projeto anticrime no início, e nós entendíamos que era importante o governo mandar uma mensagem clara à população: nós estamos aqui, como se diz em inglês lá, that's what we stand for, e compartilhar essa solução com o Congresso. Não é?
Bem, está havendo alguma dificuldade para a tramitação desse projeto. Houve uma priorização da reforma da Previdência, que é absolutamente compreensível. Era prioridade do governo, também do Congresso. Temos a expectativa de conseguirmos avançar nessa pauta em parceria com o Congresso Nacional. Acho isso extremamente importante, tanto pelo valor intrínseco das medidas, como igualmente para essa mensagem, que eu acho extremamente relevante. Entre as várias medidas ali propostas, são medidas assim, muito pontuais, mas destacar uma apenas. Nós consignamos lá no projeto de lei que, olha, se você foi condenado por integrar uma organização criminosa, você não obtém benefício prisional, por exemplo, progressão de regime, livramento condicional, saída temporária, qualquer benefício, enquanto você se mantiver faccionado. Por que fizemos isso? A gente não quer manter pessoas presas mais tempo do que o necessário, mas a gente quer que alguém que foi condenado por integrar uma organização criminosa faça uma escolha básica. Se eu permanecer faccionado, eu não consigo obter benefícios. É aquela velha história do porrete e a cenoura. Então, nós temos que oferecer ao preso uma opção. O que nós queremos é estimular que pessoas condenadas por esse tipo de crime se desvinculem das organizações criminosas, porque nós não queremos devolver à sociedade, após o cumprimento de pena, um soldado do crime organizado, mas sim alguém que escolheu o caminho da reabilitação. Aqui são algumas medidas executivas importantes. Há um problema de recursos humanos na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, na área penitenciária federal. São contratações que nós estamos desenvolvendo. Nós criamos uma Secretaria de Operações Integradas no âmbito do Ministério da Justiça, Secretaria de Operações Integradas, CEOP. Sempre há reclamação no Brasil de que precisa maior integração. E algumas das propostas mais radicais vão no sentido de nós precisamos unificar a Polícia Civil e a Polícia Militar. Pois bem, não vai acontecer. A Polícia Civil e a Polícia Militar são instituições que já têm uma tradição antiga, são politicamente, na minha opinião, inviável esse tipo de unificação. Agora, isso não significa que eles não podem trabalhar juntos. Nós precisamos ter maior integração. Não só a Polícia Civil e a Polícia Militar, mas as polícias estaduais com as polícias federais. E as polícias federais entre si. Algumas coisas que nós vimos lá, que nem a Polícia Rodoviária Federal e nem a Polícia Federal tinham um diálogo tão próximo, não compartilhavam muitas vezes bancos de dados e informações. Então nós temos que mudar essa cultura. O que aconteceu nos Estados Unidos? No 11 de setembro. Aquele terrível atentado das Torres Gêmeas. Depois desse atentado, se teve uma série de avaliações. O que aconteceu de errado? Como é que nós não percebemos isso? E uma das respostas foi, olha, as agências de execução da lei, as agências de inteligência, cada uma tinha fragmentos de informação que não foram reunidos. Se tivessem sido reunidos, eventualmente poderia ter sido evitado. Claro que nós não estamos falando de algo tão dramático, não é como um incidente das Torres Gêmeas, mas nós estamos falando de um problema maior, que é a criminalidade brasileira, elevada, mas nós precisamos integrar mais as ações das nossas instituições. Atento a isso, uma das medidas mais importantes foi a criação da Secretaria de Operações Integradas, que tem realizado operações importantes, envolvendo os vários ramos da polícia, seja estaduais, seja federal. Um exemplo apenas, tem vários, mas, enfim. Em fevereiro, uma das primeiras medidas foi transferir a cúpula do PCC de São Paulo, aquela cúpula que deveria ter sido transferida em 2006, e que houve aquela política de acomodação, transferimos com o apoio do governo do Estado de São Paulo para presídios federais de segurança máxima, onde essas lideranças foram isoladas e perderam a capacidade de comandar a prática de crimes de dentro da cadeia. Transferimos não só as lideranças, mas as sublideranças que assumiriam a liderança se a liderança fosse transferida. E transferimos a sub-subliderança,
que assumiria a liderança caso a liderança e a subliderança fosse transferida. Não é? Isso envolveu a ação coordenada das polícias federais, Polícia Federal, Rodoviária Federal, dos agentes penitenciários federais, das polícias do Estado de São Paulo, das polícias dos estados onde os presos foram transferidos e até mesmo das Forças Armadas. Essa foi apenas uma operação muito pontual, mas uma ação bem sucedida. Fortalecemos também a inteligência penitenciária. Se várias dessas organizações estão sediadas em presídios federais, não federais, nós temos que aumentar a nossa inteligência nessa área. Os resultados têm surgido. Não é? Têm surgido resultados expressivos a serem ilustrados aqui por alguns dados objetivos. Apreensão de cocaína. Em 2019, já foram apreendidas 92 toneladas de cocaína, mais, e nós estamos falando aqui ainda em outubro, mais do que o total do ano passado, 71 toneladas. Tirar a droga de circulação protege as famílias, crianças e adolescentes e retira recursos do crime organizado. A apreensão de maconha igualmente subiu, não tão significativamente, mas o mais importante, nós intensificamos a política de erradicação de plantações de maconha. A maconha vem do Brasil, consumida no Brasil, vem basicamente do Paraguai. Tem plantações também no Nordeste, mas menores. O que nós temos um acordo com um país vizinho, em que nós damos apoio a operações de erradicação de plantação de maconha. Basicamente, isso significa uma erradicação de mais de quase 3 mil toneladas que teriam sido produzidas e transferidas ao Brasil por conta de plantações no Canadá. Nós temos junto ao Ministério a Força Nacional de Segurança Pública. Ela tem sido utilizada para emergências de segurança pública de uma maneira muito eficaz. Né? Hoje ela está, inclusive, trabalhando nessa operação Verde Brasil. E nós tivemos aquele incidente, né, no início do ano, no Ceará, que tivemos que remeter à Força Nacional de Segurança Pública. Esse incidente no Ceará é algo que me chamou muita atenção. Estava no começo do governo, eu tinha acabado de assumir, 1º de janeiro, a posse, e tinha uma expectativa de que ia ter umas 2 semanas de um pouco de, não vou dizer de folga, né, mas um trabalho mais burocrático. No 4º dia surgiu aquela crise de segurança. O governo do presidente Jair Bolsonaro enviou de imediato a Força Nacional de Segurança para auxiliar o governo do Estado do Ceará. Enviou uma força de intervenção penitenciária. Nós intensificamos as ações da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal naquele estado. E essas ações conjuntas do governo do Estado e do governo federal debelaram aquela crise num prazo de 30 dias. Mas o que me chamou a atenção, veja, organizações criminosas, aqui não é nenhum comparativo, não entendam mal, a organização criminosa é como se fosse uma empresa do crime. Embora totalmente deturpada, a empresa do crime o que ele quer é lucro, o crime organizado. Né? Claro que isso envolve muitas vezes disputas de mercado que não se resolvem numa mesa com diálogo, mas de outras maneiras que aqui não vem ao caso. Mas eles querem lucro. E quando uma organização criminosa se sente à vontade para tentar, por exemplo, como foi no Ceará, incendiar estabelecimentos civis, explodir viadutos. Né? Nós vimos fotos lá de viadutos que quase foram explodidos pela organização criminosa, numa tentativa de intimidação do Estado. Tem algo de errado. O que ilustra o que eu falei anteriormente, né, do crescimento nos últimos 15 anos dessas organizações criminosas, que nós temos que fazer uma escolha muito clara, nós temos que enfrentá-las, porque quanto mais demorarmos para enfrentá-las, maior vai ser o custo para resolver o problema no futuro. Mas a Força Nacional foi lá, juntamente com essas intensificações, e veja um governo o governador lá do Partido dos Trabalhadores e o governo federal, que é de um outro partido, o PSL, né, pelo menos o presidente, de outro perfil, pelo menos, resolvemos o problema. Né? Nós temos operações importantes na área de fronteiras, eu não passo um dia sem ouvir reclamações de que nós precisamos melhorar o controle das fronteiras,
mas nós estamos hoje com operações permanentes e importantes, a chamada Operação Vigia, né? No Mato Grosso do Sul e do Paraná, que tem gerado resultados expressivos. E nós temos um projeto piloto que é muito importante, que é baseado numa experiência norte-americana pós 11 de setembro, ou pelo menos se intensificou após o 11 de setembro, que é o chamado Fusion Center. Que basicamente olha, se nós precisamos melhorar a integração, a ideia é criar forças permanentes, forças-tarefas permanentes, encarregadas de investigar determinados crimes, reprimir determinados crimes, nos quais nós teremos lá representantes das várias corporações policiais ou dos várias agências envolvidas naquela tarefa. O nosso projeto piloto vai ser em Foz do Iguaçu, na região da Tríplice Fronteira. Evidentemente não vai chamar Fusion Center, né? Estamos buscando um nome melhor. Mas o que nós vamos ter ali? Um escritório integrado que nós vamos ter representantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, das Forças Armadas, das polícias estaduais, não só do Paraná, mas de outros estados. Nós queremos ter ali também adidos policiais de outros países. Nós queremos ter a Receita Federal, Forças Armadas, uma força-tarefa permanente para trabalhar inteligência e operações contra crimes transfronteiriços. Né? Drogas, armas, contrabando de outra natureza e lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo. Né? Essa é uma experiência piloto, mas, claro que ela for bem sucedida, nós vamos expandir. Assim, nós colocamos na mesma sala pessoas que têm que conversar entre elas, compartilhar inteligência e banco de dados. Né? Isso foi feito com muito êxito nos Estados Unidos, intensificado, especialmente após o 11 de setembro. Nós temos esse projeto em Frente Brasil, que começou a ser executado agora no começo de setembro. Planejamos ele desde o início do ano. Qual que é a ideia aqui? A União Federal ela tem, historicamente, se mantido afastada da criminalidade violenta, do controle da criminalidade violenta, salvo indiretamente. De fato, a responsabilidade primária por coibir a criminalidade de rua, a criminalidade violenta, é da segurança pública dos estados. Mas 60 mil homicídios em 2016 revelam que precisamos agir mais e que o governo federal não pode ignorar esse problema. Então, nós temos que tentar ajudar os estados nessa tarefa. A União Federal, quando age contra a criminalidade violenta, vinha tendo essa atuação mais reativa. Uma crise de segurança, manda lá a Força Nacional, como foi o caso do Ceará. Aqui é uma ideia que nós tomemos a frente desse processo. Então, o que nós fizemos? Como projeto piloto, escolhemos 5 cidades com graves problemas de violência urbana, normalmente ilustrada por elevados índices de assassinatos. Levamos em consideração também outros fatores, como a própria questão da saúde fiscal desses locais escolhidos. E nós estamos montando basicamente o quê? Uma força-tarefa, uma atuação integrada entre as forças policiais federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional, tanto a Polícia Ostensiva como a Polícia Judiciária, juntamente com as polícias estaduais dessas 5 cidades, dos estados dessas 5 cidades, como as guardas municipais. Uma atuação focalizada nas cidades com maiores problemas de violência e dentro das cidades nos bairros mais violentos. Né? Polícia Ostensiva e Polícia Judiciária, porque nós não queremos que o criminoso mude de bairro ou de cidade, nós queremos que o criminoso mude para a cadeia. Num segundo momento, dentro desse mesmo plano, nós vamos focalizar ações de política social ou urbanística, que já existem, seja na União, seja nos estados e municípios, com o problema da violência. Então, por exemplo, existem várias políticas de reurbanização, de reconstrução de locais urbanos degradados, que pode ser um fator que influencie a prática de crimes naquela localidade. Por exemplo, falta de adequada iluminação pública. Pois bem, os governos já têm políticas de iluminação pública ou restauração de ambientes urbanos degradados. O que tem que ser feito é focalizar essas políticas naquelas áreas de maior incidência de violência.
né? Políticas de saúde, políticas de educação. Então, a ideia desse projeto Em Frente Brasil é exatamente uma ação concertada, não só de segurança, mas também de outra natureza, nesses municípios, para uma medida para reduzir a criminalidade. O projeto começou agora, a parte ostensiva dele, em início de setembro. É cedo ainda para fazer diagnósticos, né, de resultados, mas, por exemplo, uma das cidades escolhidas é Ananindeua, uma cidade da região metropolitana de Belém, né? Ananindeua é uma cidade que praticamente convivia diariamente com prática de assassinatos. Às vezes, assassinatos que ultrapassavam a casa de uma dezena por dia. É uma das cidades mais violentas do país. Estive lá visitando o projeto na segunda-feira e, para minha felicidade, né, pude perceber que ainda num curto período a ação está sendo transformadora. Eles estavam... Estranho falar isso, né? Mas desde o dia 15 de setembro não ocorria nenhum assassinato em Ananindeua, né? Se vê o ponto que o descalabro da violência chegou, né? De comemorar que desde 15 de setembro não tinha assassinatos na cidade, como se fossem aquelas placas, né? Não temos acidente de serviço há tanto tempo. Mas o descalabro da situação de segurança pública leva a situações desse extremo. E uma comunidade dessa, dominada pela violência, pelo crime, evidentemente, as condições de desenvolvimento, né, e o bem-estar das pessoas é severamente impactada. Banco Nacional de Perfis Genéticos, essa é outra iniciativa estratégica do Ministério da Justiça, buscando aqui melhor taxas de resolução de crimes. Um dos fatores que mais contribui para esse descalabro criminal é a impunidade, né? Isso é até intuitivo, né? Já se falava lá de um famoso jurista, penalista italiano, Cesare Beccaria, que ele dizia, olha, não é tanto o rigor da punição, mas sim a certeza da punição que coíbe o crime. Esse quadro de corrupção, esse quadro de criminalidade violenta, de criminalidade organizada, em boa parte vinculado ao problema da impunidade. Claro que existem outros fatores, mas é ilustrativo o fato de que o crime cresceu no Brasil nos últimos, sei lá, 20 anos, mesmo durante períodos de prosperidade econômica. Mesmo quando a economia crescia bem, durante a década de 2000, pelo boom das commodities ou outros fatores, a criminalidade cresceu. Ou seja, não existe uma correlação tão clara em aumento do PIB e diminuição da violência. Claro que pode ajudar, claro que ajuda, ter mais emprego, ter mais renda. Isso, certamente, são fatores que não devem ser negligenciados. Mas isso só não basta. E um dos grandes problemas é o problema da impunidade. O Banco Nacional de Perfis Genéticos foi criado no Brasil por uma lei de 2012 e significa basicamente que, como nós vemos naqueles filmes norte-americanos, uma moderna impressão digital. Se colhe material, vestígio de material biológico no local do crime, se extrai o perfil genético, se insere num banco de dados e cruza esses dados com os dados que já existem ali, sejam de vestígios colhidos em outros locais, sejam de coleta realizada na população prisional condenados por crimes violentos. A lei foi publicada em 2012 e, basicamente, ela ficou no papel desde então. Muito pouco foi feito para executar essa lei, por conta até de resistência do próprio Poder Executivo Federal, que tinha uma série de ressalvas em relação à lei. Não é uma invenção tupiniquim. Tá? Os Estados Unidos têm um banco de dados de cerca de 12 milhões de perfis genéticos, Reino Unido tem de cerca de 6 milhões, e constitui um meio extremamente eficaz para a resolução desses crimes. O que nós nos propusemos, desde que assumimos o governo, é cumprir a lei. Nós também, no projeto anticrime, estamos tentando ampliar o rol de pessoas sujeitas a essa coleta obrigatória. Não só criminosos violentos, mas todos os criminosos intencionais. Mas ainda assim, nós queremos, pelo menos, cumprir a lei já existente. Chegar em 2022 com a coleta completa
das pessoas já contempladas por essa lei. Né? Ali eu errei, 17.500 nos Estados Unidos, perdão. Ou quem fez o painel aqui quis me desmentir aqui. Pode ser que ele esteja errado. Casos específicos. Curitiba teve um assassinato brutal em 2008 de uma criança de 9 anos de idade. O corpo dela foi encontrado numa mala na rodoviária. Isso paralisou a cidade, paralisou, forma de dizer, né, mas galvanizou a atenção da cidade e o luto por 2 semanas, 1 mês. Esse crime brutal foi cometido em 2008 e permaneceu 11 anos sem solução. Faz 1 mês, o perfil genético do material encontrado junto ao cadáver encontrou correspondência com o perfil genético de um preso em São Paulo que teve o perfil genético colhido pelas autoridades do Estado de São Paulo, com base na política do governo federal de incentivar e financiar essas coletas. É um assassinato de 11 anos, sem solução, solucionado. Isso gerou também uma grande comoção. E nós conseguimos, com isso também, paulatinamente, identificar uma série de outros crimes. Né? Por que nós não ouvimos no Brasil tantas histórias sobre criminosos seriais? Salvo engano, a gente ouve lá alguma história de um criminoso serial, mas isso não é muito comum. Porque nossas investigações criminais são péssimas. Muitas vezes nós não conseguimos nem identificar o responsável por um crime específico, quanto mais criminosos seriais responsáveis por vários crimes. Mas, por exemplo, o banco de DNA tem esse potencial de resolver esse problema. Recentemente, um estuprador em série foi identificado em Goiás, né? Com base no Banco Nacional de Perfis Genéticos, foi constatado que ele é responsável por 22 estupros só no estado de Goiás. Né? E o número provavelmente muito maior ali colocado, como mais de 50, considerando todo o país. Estatísticas criminais. Né? Eu sou muito, olha, as políticas públicas de segurança têm que ser baseadas em evidências. Concordo totalmente. Mas muitas vezes nos faltam melhores dados estatísticos. Desde março de 2013, nós temos agora estatísticas criminais de âmbito nacional. Antes nós não tínhamos. Nós confiávamos em dados colacionados por organizações não governamentais, que até faziam um bom trabalho. Não é nenhuma crítica aqui. Mas era algo desanimador, nós não temos estatísticas oficiais. Precisamos tê-las. Tá? Através desse Sinesp, e existe um link ali que pode ser consultado dentro do Ministério da Justiça, nós podemos constatar os dados oficiais. E o que esses dados oficiais têm revelado é que, desde o início do ano, tem havido uma queda significativa dos indicadores dos principais crimes. Tá? Nós temos dados atualizados no nosso banco oficial até maio. Os bancos das ONGs vêm até um pouco mais recentemente, até agosto, pelo menos, até julho, pelo menos. Mas tanto os oficiais como os não oficiais têm apontado essa expressiva queda de indicadores criminais. Então vejam ali, por exemplo, que entre janeiro e maio de 2019, nós tivemos menos 21% de homicídios em relação ao mesmo período do ano anterior. Em vez de 20 mil homicídios, tivemos 16 mil. Roubo de veículo, tivemos também uma queda de 26%. Roubo de carga, de 24%. Roubo seguido de morte, menos 23%. Eu, sinceramente, não me lembro de outro período histórico com quedas tão significativas. Alguns críticos dizem, mas os crimes já vinham caindo ano passado. Sim, de fato, ano passado houve um registro de uma redução percentual de 10% de crimes de assassinatos. Mas aqui nós estamos falando de quedas de 20%. E sobre uma base já menor do ano anterior. Esses números resultam dos esforços mais incisivos
dos governos estaduais em prol da segurança pública. Esse foi um tema central nas eleições do ano passado e é natural que haja esse tipo de atuação mais incisiva dos governos estaduais, mas eu não tenho a menor dúvida de que a atuação mais presente do governo federal, principalmente contra essas organizações criminosas, principalmente batendo recordes de apreensões de drogas. Aqui eu não coloquei, mas batendo recordes também de sequestro e confisco de bens vinculados a organizações criminosas. Com essa atuação agora com essa atuação reativa da Força Nacional, da Força de Intervenção Penitenciária, e agora com o Em Frente Brasil, que esses indicadores vão prosseguir, ou melhor, têm decaído em parte, e talvez em grande parte, também pela atuação mais incisiva do governo federal. O grande desafio é fazer que essa queda seja permanente, porque, afinal de contas, apesar da queda, os números remanescentes ainda são muito elevados. O último dado que eu vi, que são de organizações não governamentais, esses são os dados oficiais, nós temos um delay de 3 meses, mas que até julho apontava que 7.109 pessoas a menos assassinadas no Brasil em relação ao mesmo período do ano passado, o que é um número muito positivo. Embora o número remanescente ainda seja muito ruim. Aqui são algumas propostas que nós queremos contar com apoio de investimentos privados. São projetos em gestação, parcerias público-privadas no âmbito do sistema carcerário, seja para construção, reforma de presídios, ou seja, até mesmo operação de unidades. E aqui me permito dizer, a minha visão sobre isso é extremamente pragmática. Tá? Eu acho que nós temos que considerar o que funciona e o que não funciona. O setor público pode construir e administrar presídios e pode funcionar. O setor privado, dependendo do modelo, também pode funcionar bem. A grande dificuldade é encontrar o modelo adequado para a resolução disso. Passa necessariamente, e isso é o modelo que o Ministério da Justiça tem construído, que apesar do controle das unidades pelo setor privado ser possível, alguma presença do Estado ainda é reclamado. Nós precisamos ter agentes penitenciários treinados para que possam lá exercer um poder de polícia, ainda que em um papel menor nesses presídios, mas para evitar maiores problemas. E passa também por oferecer ao preso oportunidades de trabalho. Nós temos alguns bons exemplos no Brasil de estabelecimentos prisionais em que há uma participação do empresariado em oferecer oportunidades de trabalho para os presos. Eu tive em visita há algum tempo atrás no Complexo Penitenciário de Chapecó, né, onde boa parte dos presos ali trabalham, tá? E porque empresários se dispuseram a oferecer essas oportunidades de trabalho, por exemplo, construindo barracões industriais nas áreas das penitenciárias para que os presos ali trabalhassem. Falei com vários desses empresários, tá? E eles foram muito francos e sinceros. Ora, nós sentimos orgulhosos de poder ajudar aqui esses presos, porque isso favorece a reabilitação. Mas nós estamos também lucrando, né? Isso é importante para o empresariado. Então, nós temos que oferecer oportunidades, sim, para que eles façam bem, mas que também eles possam oferir um lucro. E a grande vantagem do modelo existente nessas penitenciárias é que os valores pagos de remuneração ao preso, parte vão para o próprio preso e seus familiares, partes vão para ressarcimento da vítima, dos danos do crime, e parte vai para o próprio Estado, que criou um fundo que recebe esses valores que só podem ser utilizados para investimento nos próprios sistema carcerário, assim gerando uma espécie de um ciclo de melhoria dessas condições. Aqui também propostas de investimentos público-privados na área de iluminação pública, ou tratar isso como prioritário, principalmente relacionados aos projetos do Em Frente Brasil, e projetos na área de radiocomunicação digital. Às vezes são coisas simples, né? Mas muitas das corporações policiais ainda no Brasil
utilizam rádios não digitais, o que geram vulnerabilidades, né? Porque as frequências podem ser identificadas e captadas por criminosos, e muitas vezes os policiais não conseguem se comunicar bem entre si. E a ideia aqui é que nós possamos, por exemplo, incrementar as comunicações entre os nossos vários órgãos policiais através de sistemas digitais. Aqui são propósitos relacionados a parcerias público-privadas na área prisional. São modelos em construção, iluminação pública, programa rádio digital. Aqui, ao final, bem, ali é a bandeira do Brasil. E ao lado tem um QR Code, tá, com a reprodução dessa apresentação, tanto em inglês, em espanhol, como também em português, que pode ser acessada por todos os senhores. Enfim, o que eu quero dizer, para finalizar, aqui tem que ser rápido. Opa. Dá para pedir socorro aos universitários? Aqui, muito bem. Bem, essas são algumas iniciativas que nós estamos tomando no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu acho que os resultados, embora, claro, sempre sujeito a críticas, têm sido positivos, né? Eu mencionei de passagem essa força de intervenção penitenciária, eu acho que ela é extremamente relevante. Onde ela atuou, houve quedas abruptas da criminalidade, a ilustrar que boa parte dos crimes de rua estão relacionados a um descontrole do sistema prisional. Ela esteve no Ceará, esteve no Amazonas, está agora no Pará. Os dados que nós recebemos da região metropolitana do Pará, desde a atuação do projeto Em Frente Brasil, mas também igualmente no que se refere à atuação da Força de Intervenção Penitenciária, é uma queda mais ou menos de 56% de assassinatos na região metropolitana de Belém, né? Enfim, nós queremos utilizar essa força de intervenção para retomar o controle de vários desses estabelecimentos prisionais. Surgiram recentemente algumas denúncias de maus tratos de presos por parte da Força de Intervenção Penitenciária. O que eu posso dizer? Se for comprovado qualquer violação, as pessoas envolvidas serão punidas. Mas o que nós pudemos constatar até o momento é que não há bem uma procedência dessas informações. É claro que nós temos que apurar toda e qualquer denúncia, mas não me parece que essas que têm sido apresentadas são de fato corretas. Existe um grande caminho, não é, a ser percorrido, uma grande montanha a ser escalada, e nós precisamos do apoio do setor privado, seja para realizar esses investimentos que o Estado, por vários motivos, não tem mais condições de fazê-lo, seja iniciativas que a presença do setor privado leve a um ganho de eficiência, como, eventualmente, parcerias público-privadas na área penitenciária ou em outras áreas que precisem de um bom investimento de capital e que o Estado não possa prover no presente momento. Mas até algumas outras iniciativas. Por exemplo, há uma grande demanda de maior proteção contra crimes cibernéticos aqui no Brasil. E o que nós entendemos é que o poder público tem uma capacidade limitada para poder atuar nesse setor, porque é um setor muito dinâmico e exige uma certa, vamos dizer assim, uma flexibilidade em contratação, investimentos em pesquisa, que muitas vezes o setor público não tem condições de prover pelas burocracias inerentes ao serviço público. Nós estamos pensando em um modelo em que possamos unir aí tanto o setor privado como o setor público para investimentos em pesquisas de proteção na área cibernética. Inclusive, até unificando, não é, investimentos do setor privado, porque nós assistimos hoje muitas empresas gastando bastante dinheiro com iniciativas que são difusas, quando, eventualmente,
quando os interesses são comuns, poderiam ser reunidas, desde que de um guarda-chuva que dê uma certa coerência. Existe um modelo, inclusive nos Estados Unidos, que nós queremos tentar aprender mais, que é uma aliança chamada Aliança Nacional contra o Crime Cibernético, que tem sede em Pittsburgh, que nós queremos ver se conseguimos reproduzir isso. Mas, enfim, existem os grandes desafios, e esses desafios são permanentes, não é? Tanto no que se refere ao avanço contra a corrupção, contra o crime organizado e a criminalidade violenta. Não necessariamente aqui é um caminho linear. Podem haver, dentro dessa iniciativa para poder avançar, podem haver sobressaltos, podem haver problemas. Não é? Agora, é importante ter destacado que, como eu disse, isso não é uma tarefa que cabe exclusivamente ao governo federal. Essa não é uma tarefa que cabe à Lava Jato. Não, nós temos que avançar institucionalmente como país contra a grande corrupção, contra o crime organizado e contra a criminalidade violenta. Isso é bom para os negócios? Evidentemente. Insegurança pública, falta de justiça, corrupção disseminada afugentam investidores, tanto externos como até acabam muitas vezes coibindo investimentos dos nossos atores internos, que ficam reticentes em colocar o seu dinheiro em um ambiente de negócios eventualmente prejudicado pelo crime, seja de corrupção, ou seja pela criminalidade violenta, ou pelo crime organizado. Então, esse é um lugar apropriado para nós conversarmos sobre essas questões. Mas, para ser muito franco a todos os senhores e senhoras, embora isso, de fato, ajude o ambiente de negócios, promova o desenvolvimento, o ponto fundamental é que isso é bom para as pessoas. E o Ministério de Justiça e Segurança Pública segue um pouco aquela linha do velho mandamento das polícias, que é um mandamento universal, servir e proteger. Nós temos que proteger as pessoas, e para isso nós temos que enfrentar esses três desafios: corrupção, crime organizado e criminalidade violenta, principalmente. Além da questão da proteção física e da proteção, por exemplo, a corrupção desvia recursos e gera uma alocação ineficiente desses recursos nos investimentos públicos e mesmo nos investimentos privados. Mas, além disso, nós temos que trabalhar para isso, para que nós construímos aí um império do direito, um rule of law, claro que com respeito aos direitos, claro que com respeito aos direitos humanos, mas nós temos que compreender que esses fenômenos criminais, nessa magnitude, também impactam esses próprios direitos e esses direitos humanos. E nós não vamos desistir em relação a essa missão. E precisamos resgatar a autoestima do brasileiro. Não raramente, encontro várias pessoas, vêm lá me cumprimentar, olha, eu estava desiludido com o país, pessoas que deixaram o país, ou pessoas que estavam no país e queriam deixar o país, ou que tinham perdido as esperanças. E algumas pessoas me dizem, olha, eu trabalho lá da Lava Jato, fez eu recuperar a autoestima, achar que as coisas podem acontecer. Isso que eu acho que é importante nesse debate, porque o que está em jogo não é a Lava Jato. A Lava Jato é um homem, é uma força-tarefa. A Lava Jato vai ter começo, meio e fim. Nada dura para sempre. Agora, o que nós não podemos é retroceder nesses avanços. O que nós não podemos é simplesmente agora virar de costas e incorporar determinados discursos. Discursos que, se nós formos olhar de perto, não fazem nenhum sentido. Às vezes eu vejo alguns analistas dizendo a Lava Jato foi a culpada dos problemas econômicos que o Brasil teve. Pelo amor de Deus, Aí é aquela velha história de culpar o policial por descobrir o cadáver do assassinato. O que nós tínhamos era uma economia que já vinha numa descendente, um setor público quebrado, em parte decorrente da corrupção, não só do dinheiro desviado, mas por investimentos que não se justificavam, mas que muitas vezes haviam sido
decisões de investimento tomadas porque havia necessidade de gerar caixa para pagamento de suborno, as famosas catedrais do deserto, né? Não só no âmbito da Petrobras, mas no âmbito de vários setores, e empresas que haviam se acostumado a competir não buscando competitividade e eficiência, mas sim empresas que haviam se tornado repartições públicas, que haviam se tornado dependentes do capital desses esquemas de corrupção. Então, o que aconteceu não foi nada resultante aí dos trabalhos anticorrupção. Pelo contrário, o avanço institucional contra a corrupção favorece maior competitividade da economia e maior produtividade. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E quem diz o contrário, mente descaradamente, né? Mas o meu trabalho na Lava Jato acabou, né? Agora, a minha ocupação é com o ministro da Justiça e Segurança Pública, mas eu permaneço firme nas crenças que eu tinha no passado, né? Nós precisamos avançar e não retroceder. Esse é um grande desafio, mas é um grande desafio que só pode ser encarado quando o governo não age sozinho. Nós precisamos do apoio, né, de outras instituições, e igualmente da sociedade brasileira, né, para evitar qualquer espécie de retrocesso. E esse é o meu compromisso, vamos estar lá sempre. Nós temos um tema lá, um lema no Ministério da Justiça, foi uma das primeiras campanhas que fizemos, uma campanha institucional interna do Ministério da Justiça, que é: faça a coisa certa, do jeito certo e pelo motivo certo, né? E é basicamente isso que nós vamos fazer. Muito obrigado pela atenção de todos. Nossos agradecimentos ao ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Muito bem. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.